Caso Marielle, PF investiga se irregularização de condomínio na zona oeste do Rio teria motivado assassinato. Possível causa foi apontada por Rony Lessa em delação e que ainda está aguardando ali a homologação do STJ, porque uma das figuras delatadas, que seria ali o Domingos Brazão, tem o foro privilegiado. A Polícia Federal investiga se uma disputa por terra na zona oeste do Rio de Janeiro motivou o assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, né, Anderson Gomes, em março de 2018. Em delação que ainda depende da validação do Superior Tribunal de Justiça, o ex-agente da PM, Rony Lessa, acusado de ser o autor dos disparos contra a parlamentar e o seu motorista, né, afirmou que a vítima virou alvo por defender a ocupação de terrenos por pessoas de baixa renda e que o processo tivesse acompanhamento por órgãos como o Instituto de Terras e Cartografia do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, e o Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. No entanto, o mandante do assassinato, apontado por Lessa, buscava a regularização de um condomínio inteiro na região de Jacarepaguá. Para quem não sabe também, tá? Jacarepaguá é o reduto do clã Brazão ou da família Brazão, como vocês queiram chamar aí, tá? Um dos redutos dele é a região, deles ali é a região de Jacarepaguá também, de acordo com investigações da polícia. Sem respeitar o critério de área de interesse social, ou seja, o dono tinha renda superior à prevista em lei. O objetivo seria obter o título de propriedade para especulação imobiliária. E aí, entre os nomes, por exemplo, que foi citado, só para a gente lembrar aqui, pela delação do Rony Lessa, estaria o Domingos Brazão, que, de acordo com a matéria publicada lá no Intercept Brasil, pelo André Uzeda, o Flávio VM Costa e a Carol Castro, o Domingos Brazão seria supostamente dois mandantes. Por quê? Porque aparentemente teve mais de um mandante. Como é que você chegou a essa conclusão, Carlito? Basicamente lendo os autos. E tem muita gente, os autos do que foram divulgados até agora, tá? E tem muita gente dizendo aí que não dá para provar que foi o Domingos Brazão, porque a delação não tá dizendo detalhadamente. A gente não tem acesso à delação ainda, tá? Só pra gente rememorar. A única delação que a gente tem acesso parcialmente e que muita gente não lembra mais é esta delação aqui, ó. A delação do Elcio Queiroz, que é a delação que foi dividida em alguns anexos, tá? Esse aqui é o anexo 2. E, inclusive, entre as informações que foi passada aqui, né, ou que foram passadas aqui, o Elcio Queiroz cita o nome do Domingos Brazão. Carlito, onde é que está a citação do Domingos Brazão? Tá nessa delação feita por ele? Não. Tanto que se vocês vierem aqui, ó, e digitar, por exemplo, Ctrl F e escrever aqui o nome Brazão, só para vocês verem aqui, tá? Brazão. Tanto com Z quanto com S, não aparece o Domingos Brazão nesse trecho aqui. E como é que sabe, Carlito, que o Elcio Queiroz, então, delatou o Domingos Brazão? Já que na delação feita... Eita! Opa! Epa, não é aqui não. Desculpa aí o barulho aí, tá, gente? Do fundo. Alexa, pare. Tá vendo aí? Gongando aqui tudo, mas enfim. Desculpa aí, tá, gente? Aqui na delação que o Elcio Queiroz tinha feito, essa matéria publicada no Globo, ele teria citado o nome do Domingos Brazão, sem muitos detalhes, como o mandante supostamente do crime da Marielle, tá? Quando você vem na delação aqui, na delação não aparece o nome do Domingos Brazão em lugar nenhum. Isso quer dizer que ele não foi citado? Não quer dizer que ele não foi citado. A gente está analisando aqui nesta delação, que a gente precisa lembrar claramente, a gente está citando, neste caso aqui da delação do Elcio de Queiroz, a gente está citando um anexo 2. E como é que eu posso provar para vocês aqui que essa delação não é a íntegra? Essa delação, inclusive, aqui tem 72 páginas. Porque nesse próprio vídeo aqui que vocês vão ver comigo, onde se começa aqui a delação do Elcio Queiroz, que foi divulgado por alguns portais de notícias, entre esses portais de notícias, o Poder 360, quando a gente escuta aqui, por exemplo, o início do material, fala aqui que vai dar seguimento ao anexo 2, e no final eu vou mostrar para vocês que quem está coletando a delação do Elcio fala que eles vão pausar ali e que ele pode continuar no próximo anexo. Vamos ouvir junto aqui. Prosseguimos. Passaremos agora a tomada de declarações referente ao anexo 2, às 14 horas e 51 minutos. O anexo que trata acerca de tudo que tem a ver. Enfim, anexo 2. Quando a gente chega aqui no final do material, aqui no final,
ele vai falar aqui que ele vai entrar em mais detalhes, né? Quem está coletando o depoimento dele pede para ele dar uma segurada no que ele está falando ali, para que ele entre em mais detalhes no próximo anexo. Vamos ver aqui. Essa que é o que a gente chama de operação submersos, que é essa ida no apartamento, retirada das armas, jogada no fundo do mar. O Rony nunca comentou nada disso, não, você comentou de que seria as armas que estavam explosivas estariam lá mesmo e que essas pessoas... esse outro anexo? Sim. Tá. Que foram Tá. A gente aprofunda mais, depois, tirando a profunda submersa, mas a gente aprofunda mais essa história daqui a pouco em outro anexo. Perfeito? Ouviram? A gente aprofunda mais essa história no próximo anexo. Mas a gente aprofunda mais essa história daqui a pouco em outro anexo. Perfeito? Por que é importante a gente citar que existe mais de um anexo? Porque muita gente está dizendo que não dá para associar o Domingos Brazão. O próprio Domingos Brazão veio a público aí, né, negar o caso Marielle, dizendo que ele não tem nada a ver, material publicado pela Vera Araújo também lá no Globo, que na verdade o Rony Lessa está querendo proteger alguém e tudo mais, e volta a dizer, para uma delação premiada, ser aceita pela polícia, pelo Ministério Público, não é meramente o que eu acho que deve ser, e sim o que eu tenho prova para dizer ali. Tanto que tiveram alguns anexos da delação do Elcio Queiroz, a gente já sabe, na época eu já tinha trazido isso para vocês no vídeo aqui do canal, tá? Quem me seguir aqui nessa época já vai lembrar que eu falei, olha, só vazou o anexo 2 da delação do Elcio Queiroz. Isso quer dizer o quê? Que ele disse mais coisas do que a gente tem acesso. Porque até onde a gente sabe aqui, o material que foi divulgado é o que estava no anexo 2. Mas falta o anexo 1, falta o anexo 3, a gente não sabe quantos anexos além do anexo 2 tiveram. E a gente pode ter certeza ali que outros nomes foram citados pelo Elcio, que foram confirmados depois pelo próprio Rony Lessa. Isso é um fato. O Ministério Público, inclusive, e a Polícia Federal tiveram até uma dificuldade em fechar essa delação com ele de início, porque ele queria exigir alguns benefícios ali que, legalmente falando, não poderiam ser colocados em prática.